Olá, queridos, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a dificuldade de ficar sem comer doces na dieta. Na verdade, eu vou falar sobre os 4 fatores fisiológicos que acabam interferindo muito nessa vontade de comer doce. O tema foi, na verdade, sugerido por vocês mesmos, né? Então eu perguntei lá na minha página do Facebook qual era a maior dificuldade enquanto você faz uma dieta. E a resposta unânime foi ficar sem comer doce. Então, quais são os 4 fatores principais que acabam interferindo, fatores fisiológicos que acabam interferindo nessa vontade maluca de comer doce? Por que é tão difícil ficar sem o comer doce? Muitas vezes eu já ouvi até pacientes, eu preciso de um doce, não é? Eu tô com vontade, eu preciso. Então, quais são os fatores que acabam interferindo? Os fatores psicológicos, tá? Então, os nossos fatores emocionais, ansiedade, nervosismo, medo. O segundo fator é a carência de nutrientes. Então, se tiver faltando algum nutriente, o teu corpo não vai funcionar de maneira correta, tá? O terceiro fator é o sistema vício e recompensa. E o quarto fator, o hábito. De um modo geral, os 4 fatores, eles estão muito relacionados entre si. Na verdade, é igual a historinha do ovo e a galinha. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, desses 4 fatores, eles estão muito relacionados uns com os outros. E aos poucos a gente tem que trabalhar para que a gente possa suprir as 4 etapas, para que realmente a gente se livre dessa compulsão pelo doce. O problema não é eu comer um docinho de vez em quando. O problema é aquela coisa de eu sempre preciso comer um doce. Eu como isso diariamente. Aí já tá um problema. Aí já pode ser um problema. Então, o primeiro fator é o fator psicológico, e eu vou acabar falando sobre a serotonina, né? De que maneira que isso acaba interferindo na nossa dieta, no nosso dia a dia. Então, a serotonina é um neurotransmissor produzido no nosso sistema nervoso central, mas ele tem uma liberação de aproximadamente 90% no trato digestivo e intestinal. Então, quando a gente fica ansioso, quando a gente fica nervoso, com medo, esses sistemas emocionais ativam o sistema nervoso central, que ele vai suprimir a liberação de serotonina. No dicionário, a palavra suprimir não é diminuir, é cortar. Você para de produzir. Então, o fator psicológico interfere o quê? Na produção, na liberação da serotonina. E por que a serotonina é tão importante? A serotonina é responsável no nosso sistema digestivo, então ela é importante para peristalse intestinal, propulsão do alimento no trato digestivo. Então a gente já consegue até relacionar, por exemplo, problemas intestinais e vontade de comer doce, tá? A serotonina tem um papel importante no nosso humor, na nossa sensação de bem-estar, na sensação de alegria, tá? Então é um hormônio um neurotransmissor extremamente importante para o nosso dia a dia. Então o que acontece? Se você está ansioso, se você está nervoso, o teu cérebro vai parar de liberar a serotonina. Então isso daí você já vai ficar sempre nessa vontade, né, de comer doce. Tem um fator que também é importante de colocar junto com a serotonina, que é o peptídeo Y. O peptídeo Y, ele é responsável pelo nosso controle e saciedade, pelo nosso controle do apetite e saciedade. Ele regula essa sensação da saciedade. Então, o que acontece? Se eu tenho uma baixa de serotonina e uma alta de peptídeo Y, a sua compulsão, vontade por carboidratos e alimentos gordurosos vai ser ainda maior. Sabe o que faz com que o peptídeo Y aumente? Dietas muito restritivas ou restrição de algum nutriente, por exemplo, o carboidrato. Então, cortando muito o carboidrato da dieta, você pode aumentar a tua compulsão por alimentos doces e ricos em gordura, mais específico do carboidrato mesmo, dos doces, tá? Então, a gente precisa evitar esse mecanismo. Imagina, você está fazendo uma dieta que está te aumentando a compulsão, e o que é muito comum que eu vejo no consultório, porque muitas vezes as pessoas chegam fazendo umas dietas malucas, e daí tá mais compulsivo, quer mais ainda o doce. Então, regulando a tua alimentação, a gente diminui essa alteração dos neuropeptídeos, dos neurotransmissores, e acaba regulando um pouco melhor a tua produção de serotonina e desse peptídeo Y. O segundo fator é a falta de nutrientes. Então, para produzir
serotonina, a gente precisa de alguns ingredientes básicos. Assim como a gente vai fazer um bolo, por exemplo, você precisa do ovo, você precisa do fermento, você precisa da farinha, precisa do leite. Então, você junta todos esses ingredientes e você faz o bolo. Para a gente produzir a serotonina, acontece algo semelhante. Então, a gente precisa do nutriente chamado triptofano, tá? Que é um aminoácido, então ele é encontrado em alimentos proteicos. Então, através desse triptofano, a gente vai produzir o hidroxitriptofano. Para esse mecanismo acontecer, do triptofano virar o hidroxitriptofano, a gente precisa do nutriente chamado ácido fólico. Do hidroxitriptofano, para produzir a serotonina, a gente precisa do nutriente chamado piridoxina, que é a vitamina B6. Da serotonina vai ser produzido a melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Então, para todas essas etapas, nós somos dependentes também do nutriente ferro, tá? Então, se qualquer um desses nutrientes não estiver entrando via dieta, esse mecanismo vai ficar falho. Então, você não vai produzir a serotonina de maneira adequada e pode interferir, inclusive, no teu sono, né? Dificultando o teu sono. Só que o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele vai tentar achar recursos, mecanismos de burlar esse sistema. Então, por exemplo, quando ele está precisando produzir a serotonina e você não ingeriu os nutrientes citados ali antes, o que teu corpo vai fazer? Puxa, vai dar uma vontade de comer um alimento que tenha esses nutrientes. E o chocolate é um deles, né? E não é à toa que muita gente não quer um doce. Ah, come uma fruta. Não, fruta não é doce, eu quero chocolate. Por quê? Porque, na verdade, o chocolate, ele tem esses nutrientes citados anteriormente para a produção de serotonina. Então, você vai acabar comendo chocolate, teu corpo produz serotonina e à noite ele vai produzir a melatonina de maneira regular. Então, a gente tem um problema aí que é o quê? O teu corpo está burlando. Em vez de você ter uma alimentação equilibrada para a produção normal dessa serotonina, ele está burlando esse sistema. Ele está pegando através de um alimento que não é o ideal da gente incluir na alimentação com frequência, todos os dias. É importante falar também que para a biodisponibilidade daquele triptofano, então para que você consiga absorver bem, tem alguns fatores que dificultam essa absorção. Um deles é o consumo de anticoncepcional, então mulheres que tomam anticoncepcional têm uma absorção pior do aminoácido triptofano. A dieta é inadequada, claro, porque se você não ingerir isso via dieta, você não vai ter o substrato para a produção normal. E também reposição hormonal. Então, na menopausa, mulheres que fazem reposição hormonal têm uma certa dificuldade. Então, é necessário ajustar a quantidade para você de triptofano. E a atividade física, olha que beleza, a atividade física, ela melhora essa biodisponibilidade do triptofano. Então, você vai ter um mecanismo auxiliando essa absorção do nutriente. O terceiro fator é o sistema vício e recompensa. Eu não vou detalhar muito sobre esse sistema do vício e recompensa, porque eu já escrevi uma matéria sobre isso. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, caso vocês queiram ler um pouco mais a fundo sobre a parte do vício. Mas, de um modo resumido, o que é isso? Quando você come o doce, a gente tem sensores gustativos na língua, né, nas papilas gustativas. Esses sensores, comer o doce, vai sinalizar a tua hipófise, tá? E a tua hipófise vai ter uma liberação, ela vai liberar endorfina. A endorfina é aquele hormônio que você se sente bem, dá uma sensação de bem-estar, de dever cumprido no dia. Então, você comeu doce, estimulou o teu cérebro a produzir a endorfina, daí você se sente bem. Quando essa sensação de bem-estar passa, então a endorfina baixa, o que vai acontecer? O teu corpo vai falar, eu quero mais daquela sensação. E aí você vai ter aquela vontade novamente de comer doce. E aí acaba entrando num ciclo vicioso, que acaba virando o hábito, tá? Então, a gente tem outro mecanismo para melhorar a liberação de endorfina sem precisar do doce, que é o exercício físico. Então, a prática regular de atividade física vai fazer com que a gente baixe o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio da ansiedade. Então, a gente vai ligar lá naquele comecinho, tá? Então, vai baixar esse cortisol e vai aumentar a liberação de endorfina. Um fato curioso disso
no consultório, e vocês devem conhecer pessoas que falam: eu sou viciada em correr, por exemplo. Eu não consigo ficar sem correr. É muito comum, eu escuto bastante isso no consultório, de pacientes que costumam ser bem estressados e que começam a fazer atividade física e depois acabam viciados na corrida. Eu peço para eles descansarem um dia e é muito difícil eles quererem descansar. Então isso não é conversa, gente, isso é químico. Então a prática regular da atividade física promove essa liberação de dopamina, né? E aí você tem aquele mecanismo de se sentir bem. Por isso que é uma alternativa mais saudável para a gente ter essa liberação, para ter essa sensação de bem-estar durante o dia, o exercício físico regular. Qualquer um, na verdade, desses fatores que foram citados anteriormente, repetidas vezes, ele acaba se tornando hábito, porque o hábito nada mais é do que a gente fazer alguma coisa repetidas vezes. Você vai repetir, 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 até que aquela rotina se torne o teu hábito. De tanto que você repetiu, aquilo já virou a tua rotina, tá? Então, tem uma frase do Aristóteles que ele coloca que nós somos aquilo que realizamos repetidamente. Então, isso pode ter um efeito para o lado ruim, isso pode ter efeito para o lado bom. Tudo aquilo que você repetir muitas vezes vai acabar se tornando a tua rotina. Muitas vezes é difícil a gente eliminar um hábito por completo. Muitas vezes é mais fácil você substituir um hábito por outro, né? Então, escolher hábitos que te tragam coisas boas e não coisas que te acabem atrapalhando muito mais. Bem, então o que a gente pode fazer para começar a mudar esse vício, para começar a mudar esse hábito, essa rotina da necessidade do doce? Primeiro, a gente precisa ter uma boa alimentação. Quando eu falo uma boa alimentação, não é fazer uma dieta restrita, não é fazer uma dieta específica, é ter variedade na nossa alimentação. Não comer um tipo de alimento só, por exemplo, a salada, vou comer só alface, tomate, alface, tomate, alface, tomate. Vai faltar nutriente. Então a variedade na dieta é importante para suprir todos os nutrientes que o nosso corpo precisa para que ele funcione de maneira adequada, tá? Regular os horários das refeições. Então, por que comer mais vezes no dia? Na verdade, é para que você não fique com muita fome, né? Porque a gente vai ter, se você ficar muito tempo sem comer, a gente vai ter aquele peptídeo Y aumentando e você vai ter mais vontade de comer carboidrato, mais vontade de comer doces. Então, o comer de tempo em tempo diminui o teu apetite, né? Ele regulariza, na verdade, o teu apetite e você não vai chegar em grandes refeições com muita fome, comer uma grande quantidade. Exercícios físicos, então os exercícios físicos eles são fundamentais para ter toda a nossa aquela cascata hormonal, né, de sensação de bem-estar, sem contar os outros fatores que melhoram a qualidade de vida com o exercício físico, sem contar a parte estética. Então eu estou usando a atividade física como uma regulação hormonal do nosso corpo para que a gente se sinta bem durante o dia. Evitar ter a mão, né? Então a gente sabe que se tá o docinho na frente, é muito mais sofrido de você se controlar. Tô com um brigadeiro lindo, maravilhoso aqui. É muito mais difícil eu me controlar com o doce na mão, né? Do que não ter em casa. Então, evite ter o doce disponível nesse começo para ajudar nessa tua jornada aí de controle alimentar. Outra coisa bem interessante que eu vou indicar aqui embaixo para vocês o livro O Poder do Hábito. Esse livro é bem interessante, tem uma linguagem simples e ele ensina técnicas de como a gente pode ir mudando estes hábitos que a gente não está de acordo, que a gente quer realmente mudar em nossa vida. Então ele dá alguns gatilhos, algumas sugestões simples de coisas que a gente pode ir fazendo para melhorar os nossos hábitos durante o dia, os hábitos do dia a dia, independente eles quais sejam, tá? Então eu vou deixar a sugestão aqui do livro para vocês. Eu acho que ele vale bastante a pena para quem está com esse problema do preciso do doce. E uma das alternativas é que ele fala que a gente precisa identificar, né, o que faz com que a gente tenha aquele hábito. Então, muitas vezes a gente vai no restaurante e quando a gente vai fazer o pagamento, quando a gente vai lá no caixa pagar, o que tem disponível lá, gente? Um monte de docinhos lindos e maravilhosos. Não é à toa, o mercado quer vender. Então, o que acontece? Você foi um dia no restaurante, almoçou, aí você foi pagar e você tá com aquele gosto salgado, que é uma coisa que eu escuto no consultório, né? Eu como doce para tirar o gosto do salgado. Então, o que acontece? Só que aí você tá pagando e você tá olhando aqueles docinhos. E aí você, hoje eu vou comprar um doce.
Você teve aquela cascata hormonal, você gostou. No dia seguinte, você vai pagar de novo a tua conta. Ah, vou comer mais um doce para tirar o gosto do salgado da boca. Aí comeu o doce. Aí você começa a repetir isso até que isso torne o seu hábito. Então, uma coisa que a gente pode tentar fazer é o quê? Não compra o doce, chega lá no seu trabalho ou vai direto da mesa, escova os dentes para tirar aquela coisa do gosto do salgado na boca, né? Então, escova os dentes e aguarda um pouquinho, tá? É importante ter uma dieta equilibrada. Então, se você já está fazendo, mantenha o teu foco. Se não, é importante você procurar um nutricionista para que ele adeque a tua dieta, porque não adianta você fazer uma dieta, você ir cortando tudo, porque a gente já viu que isso pode prejudicar ainda mais. Então, é uma variedade na tua alimentação que pode ser, que vai ser mais eficiente para te ajudar nisso. E para finalizar, eu acho que vale a pena a gente falar o quê? Que as mudanças, gente, elas não são rápidas. Essas mudanças, elas acontecem gradativamente, né? E você vai precisar de um tempo repetindo essas ações para que essas novas ações se tornem o teu hábito. Então, tem que ter muita paciência, tem que ter muito foco. Então, quando eu coloco lá para vocês força, foco e água, é exatamente isso, porque eu sei que vai ter momentos de altos e baixos quando a gente está fazendo a dieta, então a gente precisa ter uma disciplina de repetir, repetir, repetir. Escorregou num dia, não tem problema. No dia seguinte você começa tudo de novo, mas de ter essa resiliência, de você tentar manter este foco, porque nesse meio tempo você vai criando esses novos hábitos e também você vai suprindo a tua necessidade de nutrientes. Então você vai mantendo a tua dieta, abastecendo o teu corpo dos nutrientes fundamentais para que esse mecanismo pare de acontecer, ok? Então, eu acho que esses são os quatro fatores importantes que acabam interferindo muito nessa vontade de comer doce. Tenham realmente paciência, ok, pessoal? Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês que comentaram lá no Facebook, né, sugerindo, contando para mim, na verdade, qual é a parte mais difícil, né, que é para que eu pudesse gravar esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para mim, porque é uma forma de me ajudar a manter a produção desses vídeos. Como eu tenho consultório, muitas vezes não é fácil, né, conciliar, mas se o projeto estiver dando certo, vocês estiverem gostando, eu vou me organizar para que eu possa fazer vídeos mais regulares e com um pouco mais de frequência, e inclusive porque é uma forma de eu manter um pouco mais de contato com vocês e não só no consultório, trazendo temas bacanas para ajudar vocês nessa jornada de mudar a nossa qualidade de vida e ter uma alimentação realmente mais saudável, ok? Então me acompanhe nas redes sociais para saber das novidades. Dê o curtir, deixe seu like no vídeo, que isso me ajuda bastante a manter os vídeos, ok? Beijo, pessoal, até o próximo!